Pessoal! Hoje nós vamos continuar os estudos dos sinais do fim. Nós já tivemos alguns estudos falando sobre Mateus 24, os sinais do fim, a palavra profética que Jesus nos deixou para os últimos dias. Falamos um pouco também dos sinais como terremotos e sinais físicos, terrestres e também sinais nos céus. Falamos um pouco também do coronavírus, essas pestes que estão vindo, esses vírus que estão vindo agora são também sinais bíblicos do que aconteceria nos últimos dias. E hoje nós vamos começar a parte do estudo dos sinais do fim sobre o governo do anticristo. Um grande sinal, uma grande evidência do tempo do fim é o surgimento do anticristo. A palavra bíblica de Apocalipse, toda a visão de João de Apocalipse, ele relata também sobre a besta. A besta é a figura de Apocalipse da pessoa do anticristo. Ele surgirá nos últimos dias trazendo um governo muito destruidor e violento. Nós vamos estudar também no livro de Daniel sobre isso, mas hoje eu quero começar com vocês no capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos acompanhar, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudo e vamos acompanhar anotando aquilo que Deus nos deixou. Paulo, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Quer dizer, nosso encontro com o Senhor, o arrebatamento da igreja. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então ele nos atenta a seguir a palavra e nos atentar aos acontecimentos, sim? Verso 3: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim que antes venha apostasia. Então aqui Paulo fala sobre que um dos grandes sinais dos últimos dias, eu já falei também sobre isso, é a apostasia, não é? É o abandono da fé, pessoas e nações se levantando contra Deus, contra o evangelho de Cristo, contra a palavra de Deus. E então, sem que antes venha apostasia. Então, um dos grandes sinais do fim é a apostasia. E o Senhor Jesus não vai voltar antes que se manifeste a apostasia. E se manifeste o filho do pecado, ou o homem do pecado, e filho da perdição. Aqui, exatamente no verso 3, Paulo relata que Jesus, nós não vamos encontrar com o Senhor, quer dizer, a igreja não será arrebatada. Jesus não vai voltar e buscar a sua igreja antes que venha, se manifeste a apostasia no meio do povo, do mundo, de todas as nações, e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, que é o anticristo. Então, é necessário que o anticristo se manifeste para que a igreja seja arrebatada. Nós vamos estar aqui ainda, irmãos. Nós vamos presenciar o surgimento desta pessoa do anticristo. Nós vamos, como igreja, discernir quem ele é. Com certeza o Senhor tem nos feito estudar mais a sua palavra e nos preparar para esses últimos dias, para que todos estejam atentos e que o espírito de discernimento esteja bem aguçado em nossos corações, para que a igreja realmente reconheça quem é essa pessoa que vai se levantar como um grande líder mundial. A palavra diz que ele vai ser uma pessoa forte, muito forte, e que vai ganhar muitas nações com carisma e com o poder da sua língua. Vamos lá continuar lendo o verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui Paulo diz que, como já está escrito, nos livros proféticos, que o anticristo se sentará no templo. Que templo é esse? O templo de Jerusalém, que será reconstruído por ele mesmo. Nós sabemos que o anticristo, uma das ações que ele vai fazer, além de propor um governo de paz mundial, ele vai se assentar no trono dentro do templo de Jerusalém, que é o lugar santo, nós sabemos, o lugar que era a habitação
né, de Deus, e hoje o Senhor habita em nós, mas ele vai reconstruir o templo, não somente para agradar os judeus, não somente para ganhar o coração dos judeus, mas também para ele se fazer de Deus, ele se assentar no trono e dizer no mundo inteiro, eu sou Deus. Essa é o motivo pelo qual ele vai levantar o templo também, não somente para ganhar o povo judeu a confiança, mas para ele se colocar no lugar de Deus, porque ele vai vir para isso. Então ele se chama Deus, ou ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou que se adore, quer dizer, os cristãos, nós cristãos que adoramos a Deus, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, lá em Jerusalém, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já é mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até no meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais, prodígios e mentiras. Amados, a pessoa do anticristo, ele vai ser completamente dominado por Satanás. E ele virá com um espírito de engano muito forte. E a palavra diz que ele enganará a muitas nações, muitos líderes, governos mundiais, presidentes de nações serão enganados pela astúcia, pela malícia, pelas mentiras que o anticristo irá trazer sobre todos. E muitos serão enganados. Dentre esses muitos, claro, nós sabemos que aqueles que não têm conhecimento da palavra, mas também muitos cristãos serão enganados, porque ele será um homem de muito carisma. E no início do seu governo, ele vai aparecer um homem que vai trazer soluções maravilhosas de paz para todas as nações, porque a proposta de governo dele inicial é uma proposta de paz entre o Oriente Médio, Israel e todas as nações. Olha aí, nós estamos muito próximos desse tempo. Nós sabemos que agora, dia 19 de maio, 14 de maio, vai acontecer uma reunião lá na cúpula de Roma, lá no Vaticano, com o Papa praticamente todos os líderes mundiais para uma proposta de paz mundial. Nós estamos vivendo um tempo muito profético, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo muito sério como igreja. Nós precisamos conhecer a palavra, estudar a palavra e estar bem atentos, vigilantes. Repita comigo, orai e vigiar sem cessar. Nós precisamos estar muito vigilantes ao que ainda vai acontecer daqui para frente. Vamos continuar estudando 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 6. E agora vós sabeis que o detém, verso 8. E então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é o segundo, é a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então os ímpios, aqueles que não conhecem Jesus ainda, serão sim, tremendamente enganados e engodados pelo anticristo, pelo seu governo. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus, quer dizer, o anticristo vai vir dominar as nações, ele vai vir dominar as pessoas que não temem a Deus, que não ouviram a verdade, que não aceitaram a verdade da palavra, que não aceitaram Jesus como Salvador. Esses serão tremendamente enganados por este governo e pela pessoa do anticristo. Verso 13, o Senhor nos traz uma esperança, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho
vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes. Olha o que Paulo nos fala. O que é igreja, então, pastora? Você pode perguntar, o que nós devemos fazer daqui para frente? Irmãos, a nossa vida daqui para frente, ela tem que se resumir em oração, jejum e vigilância. Muita vigilância. Estudo da palavra. Vamos repetir, então? As nossas vidas como cristãos, a nossa vida como igreja de Cristo, deve se resumir em oração contínua, adoração contínua, sermos casa de oração, amém? Jejum, porque o jejum nos faz estar alertas, nos faz estar mais sensíveis espiritualmente. Oração, adoração contínua, constante. Jejum. Vigilância, nós precisamos estar vigilantes a todos os acontecimentos, a tudo que tem acontecido ao nosso redor, nas nossas nações e no mundo. E nós precisamos conhecer a palavra, sermos conhecedores da palavra, porque está tudo aqui, irmãos. Deus nos deixou tudo na sua carta para nós. E ele fala, para que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estejais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas. Vamos guardar a palavra nos nossos corações. Não vamos deixar em nenhum momento os princípios da palavra fugirem nas nossas vidas, nas nossas escolhas. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Irmãos, eu vou terminar esse vídeo, porque eu preciso fazer vídeos curtos para nós podermos postar, e vou continuar o estudo de 2 Tessalonicenses e outros estudos no próximo estudo. Deus abençoe. Leia o capítulo de 2 Tessalonicenses 2, todo o 2 Tessalonicenses, todo o livro de Tessalonicenses. Vocês vão tirar muitas dúvidas do que o Senhor nos deixou através de Paulo. Deus abençoe e até o próximo estudo.